Tá ouvindo? Às 8h49? Sabe o que é essa nossa trilha? Essa trilha é um sinal para a presença de quem? Luiz Felipe Pondé, que está num frio danado. Deixa eu chutar. Estados Unidos, deixa eu chutar mais. New Jersey, eu vi no Instagram. Eu sigo, acompanho de perto, mas não tão de perto, nada de too much. Pondé, bom dia pra você. Que hoje em dia as pessoas ficam com medo, né? Sigo, acompanho de perto, calma lá. Não volta mais pro Brasil. Bom dia, Pondé. Não tô com medo, não. Bom dia. Bom dia a você, Felipe, Joana, todos. É um prazer voltar a falar com vocês. Aqui tá frio mesmo. Tá frio, e o sol né? tá nascendo. Opa, você aí tem um caso que está repercutindo aí nos Estados Unidos e que pode abrir um precedente jurídico com impacto na área médica. Do que é? O que é esse caso? Conta pra gente, Pondé. Então, tem uma mulher de 22 anos chamada Fox Varian, no estado de Nova York, que ela ganhou um processo contra médicos e sua psicóloga, que quando ela tinha 16 anos, tá? Portanto, uma menor de idade, ela, no meio do tratamento da análise, ela já tinha histórico de possível autismo, depois voltou atrás, tinha muita ansiedade, e então ela conta que um dia, na sua análise, ela comentou que talvez fosse um problema de gênero e que ela achava que se identificava como menino e não menina. A psicóloga, então, a estimulou a iniciar o processo de transição, né? A gente sabe que aqui nos Estados Unidos isso é um mercado bastante grande, a transição de menores, né? Principalmente em estados democratas, não republicanos. E ela fez a transição, foi feita uma mastectomia e tal. Agora, aos 22 anos, ela se arrepende. Ela diz que estava enganada, que ela quer ser mulher mesmo como nasceu, e hoje ela fez a destransição, como eles falam aqui, e o resultado é que ela foi à corte, processou e ganhou. Médicos e psicóloga terão que pagar para ela cerca de 2 milhões de dólares. Agora, veja bem, o caso, não houve condenação da transição de gênero, certo? Esse não foi o debate na corte. O debate foi malprática médica na lida com menores, no sentido de que médicos e a psicóloga não teriam dado o processo lento, avaliado, inclusive com relação à mastectomia, né? E, portanto, apesar de não ter sido uma condenação à medicina de gênero, como eles falam aqui, o que aconteceu é que isso vai abrir um precedente jurídico, jurisprudência, né? O direito americano é baseado em jurisprudência, de que, a partir de agora, outros pacientes que se arrependam, e isso acontece, né, com a transição, quando essa transição foi feita na condição de menor, outros processos poderão acontecer. O resultado, Joana e Felipe, é que o seguro vai subir muito para esse tipo de procedimento, entendeu? E como no fundo é sempre dinheiro, principalmente nos Estados Unidos a questão é sempre dinheiro, então ao subir muito o seguro, o resultado é que os procedimentos vão ficar muito caros, seguro para proteger psicólogos e médicos, né, e hospitais. O procedimento vai ficar muito caro e o resultado é que isso vai implicar num recuo na oferta de procedimentos de transição para menores. É claro que isso é um debate político infernal, né? A gente sabe, é um vespeiro, mas apesar de que o caso não é sobre a medicina de gênero e sim malprática, como se deu num caso de medicina de gênero, isso vai provavelmente elevar muitíssimo o seguro. E a gente sabe que nos Estados Unidos você tem seguro até para a pessoa que tropeçar na sua calçada, né? Você tem que fazer seguro. Então, isso está gerando muita polêmica aqui mesmo. Pondé, e aproveitando esse assunto, agora trazendo um pouco aqui para a nossa realidade de todos, agora, assim, a nossa sociedade, ela está mudando e as pessoas estão se deparando com essas novas questões, que são até questões existenciais, né? E os pais? Porque, tendo em consideração que que esse processo todo começou enquanto menor de idade, né? Como é que os pais deveriam,
ficar atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar que os filhos têm alguma questão interna que precisam colocar para fora. E 2, numa situação que é mais, como é que a gente pode dizer, extrema no sentido de não ser tão comum, como lidar com isso e encaminhar bem, porque é uma grande questão para todos, é muito complexo. Então, Joana, o problema todo nesse assunto específico, inclusive aqui nos Estados Unidos, é de que isso se transformou numa verdadeira tendência política, o caso de transição de gênero em menores. Tá? Se transformou numa grande tendência política. E quando algo se transforma numa tendência política, normalmente isso acaba pressionando os pais, no caso, para que eles resolvam de acordo com a tendência política. O caso da Fox é muito significativo. Ela era uma menina angustiada, ansiosa, já tinha passado por diagnóstico de autismo, certo? Então ela estava ali na escala de jovens, no caso adolescentes que apresentavam algum tipo de sensação de transtorno psíquico, né? Alguma coisa assim. E aí, ao dizer que ela achava que talvez quisesse ser menino, que fosse esse o problema, tudo aparentemente se resolveu. Por que eu repeti isso, Joana? Porque um dos cuidados que me parece que os pais devem tomar é não cair simplesmente na ideia de que, porque muita gente à sua volta está tomando algo como sendo óbvio, certo? Eles não devem tomar isso como óbvio. Né? Achando que, por exemplo, a transição de gênero significa que vai resolver todos os problemas psicológicos de uma criança, de uma pessoa de menor. Agora, eu acho que um outro problema que precisa ser muito atento, que é justamente o problema que está envolvido aqui também, é o corpo de profissionais, né, que aconselham esses pais. Entende? Então aí os pais hoje vivem numa situação bem difícil. Os pais são muitas vezes inseguros, não têm certeza de que a educação que eles receberam foi uma boa educação, porque na modernidade tudo que veio antes não vale nada, né? Isso é uma característica, que nem marca de smartphone. Passou uma nova geração, o antigo não serve mais para nada, né? Isso se pensa também em termos de costumes. Então, o problema dos pais nesse caso é uma insegurança a priori, eu não sei se faço se isso é ultrapassado, se eu tenho preconceito, se eu não tenho preconceito, se eu estou sendo influenciado, e aí eles vão buscar profissionais, né? E nessa busca de profissionais, me parece que a responsabilidade desses profissionais é não oferecer simplesmente uma situação ou interpretação para esses pais que tem a ver com as suas posições políticas, com a sua visão. Então, no caso de ser então achar que, por exemplo, se a criança não tem o mesmo tipo de comportamento que se esperaria do seu gênero, então é o demônio, né? B, então se a criança apresenta algum tipo de sofrimento existencial e psíquico, então seguramente a solução da transição de gênero vai salvar tudo, porque então eu sou progressista e eu concordo com esse tipo de situação. Então eu acho que o conselho, né, não é exatamente um conselho, mas uma situação clara, é que realmente, Joana, o pai de criança pequena hoje é uma aventura nesse mundo. Né? Não só por causa das redes sociais, mas por causa da desorientação geral de padrões de comportamento, de interpretação, né? Tem muita moda, mas nesse caso específico, assim como em outros que têm a ver com saúde mental, a responsabilidade dos profissionais é gigantesca e seria muito importante que eles não simplesmente abraçassem viés ideológico que eles pessoalmente tenham e passem, então, que foi o caso aqui, o processo, um dos tópicos do processo é que os profissionais envolvidos nesse tipo de assunto, eles deverão levar muito mais tempo na avaliação. O processo deve ser muito mais lento e muito mais cuidadoso, entende? Que é mais ou menos o que eu estou dizendo. Tem que ser lento, cuidadoso, para que, por conta de uma adesão ideológica, você não acabe atropelando
uma situação envolvendo principalmente o menor e depois, literalmente, pague a conta lá na frente. E não é nem só financeiramente, mas o caso da criança, do menor envolvido, é um sofrimento existencial muito grave. No caso dessa menina, o que ela lamenta muito é porque ela ficou deformada e não vai conseguir mais amamentar se tiver filhos. Joana, sabe qual é o problema do Pondé? É que ele é tão completo que a gente pensa nas perguntas e ele já está respondendo antes da gente perguntar, né? Então eu tinha pensado aqui nessa questão da blindagem jurídica, dessa suscetibilidade pelas redes sociais, pelo fear of missing out, né? Pela urgência dos tempos atuais, mas ele já respondeu tudo. Então, olha, apenas um ótimo fim de semana para você, Pondé, maravilhoso como sempre. Valeu. Para vocês também, muito obrigado aí. Bom calor. Bom frio. Boa férias. Tchau, tchau. Beijo.